Muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Lembrando que a versão que nós escolhemos é King James. Estamos aqui para dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada. Vamos ler a partir do Salmos 38, mas antes vamos orar ao Senhor Jesus. Pai, graças te damos, ó Deus, pela riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta manhã para glorificarmos o teu nome. Sê conosco, Senhor, sê conosco. Pai, que o teu nome seja engrandecido através de nós. Que nós possamos, ó Pai querido, aplicar a tua palavra diariamente em nossos passos. Amém. Salmos de número 38 diz assim: Ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu ardente descontentamento, pois tuas flechas se cravam rapidamente em mim e a tua mão me pressiona dolorosamente. Não há solidez na minha carne por causa da tua raiva, nem há nenhum descanso em meus ossos por causa do meu pecado. Pois as minhas iniquidades supiram na minha cabeça com um fardo pesado, elas são pesadas demais para mim. Minhas feridas fedem e são corruptas por causa da minha tolice. Estou atribulado, estou grandemente curvado, vou pranteando o dia inteiro, pois os meus lombos estão cheios de uma repugnante doença, não há solidez na minha carne. Eu sou fraco e dolorosamente quebrado. Eu tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti. O meu gemido não é escondido de ti. O meu coração dá voltas. Minha força me falha. Quanto à luz, meus olhos, ela também se foi de mim. E os que me amam, os meus amigos, permanecem indiferentes em relação à minha dor. Os meus parentes ficam de longe. Também aqueles que buscam a minha vida deitam laços para mim, e aqueles que buscam me ferir falam coisas maliciosas e indignam enganos o dia todo. Imaginam enganos o dia todo, mas eu, como um homem surdo, não ouvi. Eu fui como um homem mudo que não abre a boca. Assim fui como um homem que não ouve e cuja boca não há reprovações. Portanto, em ti, ó Senhor, eu espero. Tu me ouvirás, ó Senhor meu Deus, pois eu disse: ouve-me, para que da outra forma não regozijem sobre mim. Quando meu pé escorrega, eles se magnificam contra mim, porque estou pronto para parar. A minha tristeza está continuamente diante de mim. Portanto, eu declararei minha iniquidade, me lamentarei pelo meu pecado, mas meus inimigos são vívidos, são fortes aqueles que me odeiam injustamente, se multiplicam também aqueles que fazem o mal pelo bem. São meus adversários, porque eu sigo a coisa que é boa. Não me abandones, ó Senhor, ó meu Deus, não fiques longe de mim. Apressa-te em socorrer-me, ó Senhor da minha salvação. Salmos 39. Eu disse: tomarei cuidado nos meus caminhos, para que eu não peque com a minha língua. Manterei minha boca com freio, enquanto o perverso estiver diante de mim. Estive mudo em silêncio, eu mantive minha paz para o bem, e a minha tristeza foi agitada.
Meu coração estava ardente dentro de mim, enquanto eu meditava, o fogo queimava, então eu falei com a minha língua. Senhor, faz-me conhecer o meu fim e a medida dos meus dias, e que ela é para que eu possa saber o quão frágil eu sou. Eis que tu fizestes meus dias como um palmo, minha idade como nada diante de ti. Verdadeiramente, todo homem em seu melhor estado é totalmente vaidade. Certamente, todo homem caminha para uma aparência vaidosa. Certamente, se perturbam em vão. Ele amontoa a riqueza e não sabe quem se apanhará. E agora, Senhor, pelo que espero, minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim as vergonhas dos tolos. Eu fiquei mudo, não abri a minha boca, porque tu o fizestes. Remove teu golpe para longe de mim. Estou consumido pelo golpe da tua mão. Quando me recompensas, tu corriges o homem pela iniquidade. Fazes com que sua beleza se consuma como a traça. Certamente todo homem é vaidade. Ouve minha oração, ó Senhor, e dá ouvidos ao meu clamor. Não retenha tua paz das minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo, um peregrino como todos os meus pais foram. Ó, poupa-me para que eu possa recuperar minha força antes que eu me vá daqui e não seja mais. Salmos 40. Eu esperei com paciência, esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova terrível, do barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e estabeleceu os meus passos. Ele me pôs numa cova, ele me pôs uma nova canção na minha boca, um louvor do nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Abençoado é aquele homem que faz do Senhor a sua confiança e não respeita o orgulhoso, nem os que se viram para a mentira. Muitas, ó Senhor, meu Deus, são as tuas maravilhosas obras que tu fazes. Os teus pensamentos são voltados para nós, eles não podem ser contados. Em ordem a ti, e se eu fosse declarar e falar deles, são mais do que se pode numerar. Sacrifícios e ofertas tu não desejas, os meus ouvidos tu abriste, ofertas queimadas e ofertas de pecado tu não requerestes. E eu disse: eis que venho, no volume do livro está escrito de mim. Eu me deleito em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eu preguei a justiça na grande congregação. Eis que não tenho refreado os meus lábios, ó Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Declarei a tua fidelidade, a tua salvação, e não ocultei a tua benignidade, nem tua verdade da grande congregação. Não detenhas tuas tenras misericórdias de mim, ó Senhor, que a tua benignidade e a tua verdade continuamente me preservem, pois inumeráveis males me cercam, minhas iniquidades tomaram posse de mim, de maneira que não sou capaz de olhar para o alto. Elas são mais do que os cabelos da minha cabeça, portanto, meu coração me falha. Tem satisfação, ó Senhor, em me livrar. Ó Senhor, apressa-te em ajudar-me. Que aquele que buscam a minha alma para destruí-la sejam envergonhados e confundidos, sejam levados de volta e envergonhados os que desejam o mal. Sejam desolados como recompensa por sua vergonha os que dizem,
Que todos aqueles que buscam se regozijam e fiquem felizes em ti. Aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: o Senhor seja magnificado. Mas eu sou pobre e necessitado. Mesmo assim, o Senhor pensa em mim. Tu és meu socorro, meu libertador, e não demore, ó meu Deus. Salmos 41. Abençoado é aquele que considera os pobres. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade. O Senhor preservará e o manterá vivo, e ele será abençoado sobre a terra, e tu não o entregarás à vontade dos teus inimigos. O Senhor fortalecerá sobre o leito de enfermidade, e tu farás toda a sua cama em sua doença. E eu disse: Senhor, sê misericordioso para comigo, cura minha alma, porque eu pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, quando me morrerá e o seu nome perecerá. E se ele vem para me ver, fala a verdade no seu coração, ajunta a iniquidade para si, quando ele sai para fora, disso que fala. Todos aqueles que me odeiam sussurram junto contra mim imaginam o mal. Eles dizem: uma doença maligna se apega rapidamente a ele, e agora que deita, não levantará mais. Sim, meu próprio amigo, no qual eu confiei, que comeu no meu prato pão, levantou seu calcanhar contra mim. Mas tu, ó Senhor, sê misericordioso para comigo, levanta-me para que eu possa retribuir-lhes. Por isso eu sei que tu me favoreces, porque meu inimigo não triunfa sobre mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me pões diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Amém e amém. Salmos 42. Como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando viverei e aparecerei diante de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto ele continuamente dizem para mim: onde está o teu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, derramo minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles da casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com multidão que guardava o dia santo. Porque está abatida, ó minha alma, e porque está tu inquietas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim, porquanto eu lembrarei de ti desde a terra do Jordão e dos Hermonitas, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao barulho das tuas quedas d'água. Todas as tuas ondas e as tuas vagas são sobre mim. Contudo, o Senhor comandará sua benignidade durante o dia, e à noite sua canção será comigo. A minha oração ao Deus da minha vida. Eu direi a Deus da minha rocha: Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo? Como com uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem, enquanto me dizem diariamente: onde está o teu Deus? Por que tu estás abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante em meu Deus. Salmos 43. Julga-me, ó Deus, pleiteia pela minha causa contra a nação ímpia, e livra-me do homem enganador e injusto, pois tu és o Deus da minha salvação. Por que me rejeitas? Por que sigo pranteando por causa da opressão do inimigo?
Ó, envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem, que elas me tragam teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, Deus da minha demasiada alegria. Sim, sobre a harpa te louvarei. Ó Deus, meu Deus, por que estás tu abatida, ó minha alma, e por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante, o meu Deus. Salmos 44. Nós ouvimos com os nossos ouvidos, ó Deus, nossos pais nos contaram que as obras que tu fizeste nos dias deles, nos tempos antigos, como tu expulsaste os pagãos com tua mão, e os plantastes, como tu afligiste os povos e os expulsaste. Pois eles não conseguiram a posse da terra por sua própria espada, nem seu próprio braço salvou, mas a tua mão direita, o teu braço, a luz do teu semblante, porque tu os favoreceste. Tu és o meu rei, ó Deus. Comanda livramento a Jacó, através de ti empurramos para baixo nossos inimigos, através do teu nome pisaremos nós que se levantam contra nós, pois eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, envergonhaste aqueles que nos odiam. Em Deus nos vangloriamos por todo dia e louvamos o teu nome para sempre. Mas tu nos abandonastes e nos envergonhaste, e não vai adiante de nossos exércitos. Tu nos fazes dar a volta por causa dos inimigos, e aqueles que nos odeiam nos despojam para si. Tu nos destes como ovelhas separadas para alimento, e nos espalhastes entre os pagãos. Tu vendes o teu povo por nada, tu aumenta a tua riqueza como o teu preço, tu fazes de nós vergonha, para que nossos vizinhos desprezo e escárnio para aqueles que estão ao nosso redor. Tu fazes de nós o provérbio entre os pagãos, um balançar de cabeça entre os povos. Minha confusão está continuamente diante de mim, e a vergonha da minha face me encobriu. Pela voz daquele que insulta a blasfêmia, por causa do inimigo e vingador. Tudo isso nos sobreveio, contudo, nós temos esquecido de ti, nem lidamos falsamente com teu pacto. Nosso coração não se voltou, nem nossos passos se desviaram do teu caminho, embora tu tenhas dolorosamente nos quebrado no lugar dos dragões, nos coberto com uma sombra da morte. Se nos esquecemos do nome que o nosso Deus, ou esticaremos as nossas mãos para com um Deus estranho. Deus não esquadrinhará isso, pois ele conhece os segredos do coração. Sim, por tua causa somos mortos todos os dias, somos contados como ovelha para a matança. Desperta, porque dormes, ó Senhor. Levanta-te e não rejeitas para sempre. Porque não esconde tua face e esquece nossa aflição, da nossa opressão? Pois nossa alma está prostrada sobre o pó, nossa barriga está acostada sobre a terra. Levanta-te por nosso socorro, redime-nos por causa da tua misericórdia. Salmos 45. Meu coração está compondo sobre um bom assunto. Eu falo todas as coisas que tenho feito no tocante ao rei. Minha língua é a pena de um escritor preparado. Tu és mais belo do que os filhos dos homens. Graça é derramada para dentro dos teus lábios. Portanto, Deus te abençoou para sempre. Guarda a tua espada
sobre tua coxa, e mais poderoso com glória a tua majestade. Na tua majestade cavalga prosperamente por causa da verdade, mansidão e justiça, e a tua mão direita te ensinará coisas terríveis. Tuas flechas são afiadas no coração dos inimigos do rei, por causa das quais os povos caem debaixo de ti. Teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre. O cetro do teu reino é um cetro justo. Tu amas a justiça e odeias a perversidade. Portanto, Deus te unge com óleo de alegria sobre os teus companheiros. Todas as tuas vestimentas cheiram mirra, aloés, cássia, fora dos palácios de marfim, pelos quais te fizeram feliz. As filhas dos reis estiveram entre as tuas honráveis mulheres. Sobre tua mão direita esteve a rainha em ouro de Ofir. Ouve, ó filha, considera e inclina teu ouvido, esquece também o teu próprio povo e a casa de teu pai. Então o rei desejará grandemente a tua beleza, porque ele é teu Senhor e tu adora-o. E a filha de Tiro estará lá como um presente. Até os ricos dentre o povo suplicarão teu favor. A filha do rei é toda gloriosa por dentro. Sua roupa é de ouro forjado. Ela será trazida ao rei em vestes bordadas, e as virgens, suas companhias, que a seguem, serão trazidas a ti. Com alegria e regozijo elas serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Ao invés de teus pais estarão teus filhos, as quais tu podes fazer príncipes em toda a terra. Fazes teus nomes serem lembrados das gerações. Portanto, os povos te louvarão para sempre e sempre. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Há um rio, seus córregos alegram a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus ajudará isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se. Os reinos foram removidos e ele proferiu a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima o carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 47. Batei palma todos os povos, gritem a Deus com voz de triunfo, pois o Senhor Altíssimo é terrível. Ele é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugará os povos debaixo de nós e as nações debaixo de nossos pés. Ele escolherá para nós e a nossa herança a excelência de Jacó, a quem ele amou. Deus subirá com um grito, o Senhor com um som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai vós louvores com entendimento. Deus reina sobre os pagãos, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se reúnem até o povo de Deus de Abraão.
pois os escudos da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado. Salmos 48. Grande é o Senhor, e com grandeza ser louvado na cidade do nosso Deus, no monte da sua santidade. Belo por sua posição, e a alegria de toda a terra é o monte de Sião. Nos lados do norte, a cidade grande do grande rei. Deus é conhecido por seus palácios como um refúgio, mas eis que os reis estavam reunidos, eles passaram juntos, eles o viram e então se maravilharam, ficaram perturbados e se apressaram para longe. Ali o medo tomou conta deles e a dor como uma mulher com dores de parto. Tu quebrarás os navios de Tarsis como um vento oriental dos exércitos da cidade do nosso Deus. Deus a estabelecerá para sempre. Pensamos na tua benignidade, ó Deus, no meio do templo, de acordo com teu nome, ó Deus, assim o teu louvor até o fim da terra. A tua mão direita é cheia de justiça. Regozije-se seu monte de Sião, alegrem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Caminha sobre Sião e vai ao seu redor. Canta as tuas torres, marcai bem os seus baluartes, considerai seus palácios, que vós passais conta à geração seguinte, porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e sempre ele será o guia até a morte. Salmos 49. Ouve isto, todos os povos, deem ouvidos, todos vós, habitantes do mundo, tantos baixos e altos, juntamente ricos e pobres. Minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei o meu ouvido para a parábola, abrirei o meu dizer, escuro sobre a harpa, porque eu deveria temer nos dias do mal, quando a iniquidade dos meus calcanhares me cercarem. Aqueles que confiam na sua fortuna se vangloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles pode de modo algum redimir o seu irmão, nem pagar a Deus em resgate por ele, pois a redenção da sua alma é preciosa e ela cessa para sempre, para que ele pudesse ainda viver para sempre e não ver a corrupção, porque ele vê que homens sábios morrem, assim como o tolo, a pessoa bruta perecem debaixo das suas riquezas para outros, e deixam suas riquezas para outros. Seu pensamento interior é para que suas casas continuem para sempre nos seus lugares de habitação, e todas as gerações eles chamarão as suas terras pelo seu próprio nome. Todavia, o homem, estando em honra, não resiste, ele é como animais que perecem. Este caminho dele é a sua loucura, ainda que sua prosperidade aprove os seus ditos. Como ovelhas são postos no túmulo, a morte os alimentará, e os justos terão domínio sobre eles pela manhã. Mas Deus redimirá a minha alma do poder do túmulo, pois ele me receberá. Não fiques com medo quando alguém ficar rico, quando a glória da sua casa se aumentar, porque quando ele morrer, não carregará nada consigo, a sua glória não descerá após ele. Ainda que ele, quando vivia, abençoou a sua alma, e os homens o louvem, enquanto fazes o bem a ti mesmo. Ele irá à geração de seus pais, eles nunca verão a luz. Os homens que está em honra e não entende é como animais que perecem. Muito bem, muito bem. Vamos então para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11.
1 Coríntios capítulo 11 diz: sede meus seguidores, como também sou de Cristo. Ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembreis de mim. Em todas as coisas guardeis as ordenanças que eu as entreguei a vós. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e que a cabeça da mulher é o homem, e que a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com sua cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, porque seria como se fosse parada. Pois se a mulher não cobre, tosquie-se também. Mas se a mulher é vergonha tosquiar-se ou rapar-se, que ela se cubra. Pois o homem certamente não deve cobrir a sua cabeça, porque ela é a imagem da glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não é da mulher, mas a mulher é do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por esta causa, a mulher deve ter poder sobre a sua cabeça por causa dos anjos. Todavia, nem o homem, nem a sua mulher, nem mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher é do homem, assim também é o homem da mulher, mas todas as coisas de Deus. Julgai em vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta, ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido? Mas se uma mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado para se cobrir. Mas se algum homem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Ora, nisto eu declaro a vós: não vos louvo, porque não vos congregais para melhor, mas para pior. Porque primeiro de tudo, quanto vos ajuntais na igreja, ouço que há divisão entre vós. Em parte eu acredito, porque também é necessário haver heresia entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntai em um lugar, isto não seja para comer a ceia do Senhor, porque ao comer cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. Porque ao comer não tendes porventura casas para comerdes e beberdes, e desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm, e que vos direi: devo louvar-vos? Não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado, partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos
com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, que come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto o restante, colocarei em ordem quando eu chegar. 1 Coríntios capítulo 12. Ora, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que ainda quando gentios fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzido. Por isso, eu vos quero fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de maldito, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum, porque a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, a outro diversos tipos de língua e a outro interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, dividindo solidariamente a cada homem como quiser. Assim, porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque um Espírito todos somos batizados, porque por um Espírito todos somos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres. Todo foi dado beber em um só Espírito, pois o corpo não é membro, mas muitos. Se o pé disser, eu não sou mão, eu não sou do corpo, portanto, não é portanto do corpo, e se a orelha disser, porque não sou olho, eu não sou do corpo, não é portanto do corpo, e se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou cada membro como o seu corpo, no corpo, como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro, onde estaria o corpo? Mas agora eles são muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários, e os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, estes concedemos abundante honra, e as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro. Porque nossas partes decentes não têm necessidade disso, mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, os seus membros em particular. Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestre, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidades de língua.
São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em línguas? Falam todos interpretações? Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, eu me tornaria como um bronze ressonante, um símbolo tilintante. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e entendesse todos os mistérios, todo o conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que eu pudesse remover os montes e não tivesse caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com iniquidade, mas regozija com a verdade. Sobre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu tornei-me homem e coloquei as coisas de lado, as coisas infantis, porque agora, através de um espelho, sou um brilhante, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança, a caridade. Esses três, mas o maior destes é a caridade. 1 Coríntios capítulo 14. Segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que o Espírito, ele fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificar, a exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos faleis em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em língua, a não ser que interprete para que a igreja receba a edificação. Agora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, em que aproveitarei, a não ser que vos fale ou revelação, por conhecimento ou por profecia, ou por doutrina, até as coisas sem vida que transmitem som, elas sejam flauta, sejam harpa, não formarem som. Até as coisas sem vida que transmitem som, sejam flauta, seja harpa, se não formarem som distinto, como saberá que está sendo tocada ou dedilhada? Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós não, a não ser que transmitiste com a língua de palavras bem articuladas, como entenderá o que é falado?
porque estarei falando no ar, há tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Portanto, se eu não conhecer o significado da voz, seria para aquele a quem falo bárbaro e para aquele que será bárbaro para mim. Assim também vós que sois zelosos de dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Portanto, aquele que fala em línguas desconhecida, ora para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, meu espírito ora, mas o meu entendimento é infrutífero. Que farei, pois? Eu orarei com o espírito e também orarei com entendimento? Eu cantarei com o espírito e também cantarei com entendimento? Do contrário, se tu abençoares com o espírito, como dirás amém, ou indulto sobre a ação de graça, já que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem e as graças, mas o outro dá edificação. Eu agradeço ao meu Deus, que falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu, antes de falar na igreja 5 palavras, no meu entendimento, para que a minha voz eu possa também ensinar aos outros, do que 10.000 palavras de língua desconhecida. Irmãos, não sejais crianças no entendimento, na malícia de crianças, mas no entendimento sede homens. Na lei está escrito através dos homens de outras línguas, por outros lábios, e falarei este povo, e ainda todos os que não ouvirem a voz do Senhor. Portanto, as línguas são um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que não creem, mas para os que creem. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem aqueles que são iletrados ou os incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e entrar um que não crê ou um iletrado por todos, convencido por todos, é julgado. Assim os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, prostrando-se sobre a sua face, ele adorará a Deus, relatando que o homem está verdadeiramente entre vós. Como é então, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação? Todas essas coisas sejam feitas para edificação. Se algum homem falar em língua desconhecida, que seja, pois, 2, no máximo 3, o seu turno, e que alguém interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Se alguma coisa for revelada ao outro que está sentado, primeiro permaneça em silêncio. Primeiro todos vós podeis profetizar, e após o outro, para que todos aprendam todas as coisas consoladas. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Vós, mulheres, estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. E se elas desejarem aprender alguma coisa, pergunte a seus maridos em casa, porque é vergonhoso que a mulher fale na igreja. Porventura, a palavra de Deus partiu de vós, ou somente chegou até vós? Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual,
Reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor, mas se algum homem a ignora, é ignorado. Portanto, irmão, desejai arduamente profetizar, não proibais em falar em línguas. Todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Glória a Deus por mais esse dia de leitura na palavra do Senhor, nosso Pai. Grandioso Deus, rico Senhor, obrigado pela tua bondade, pelo teu favor, santo e querido. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, limpa, Senhor, os nossos corações e ensina-nos, ó Deus, diariamente a andar nos teus preceitos e estatutos. Te louvamos por tudo. Amém. Que Deus te abençoe grandemente.